O contribuinte que caiu na malha fina do imposto de renda pode contestar os valores lançados no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. A defesa poderá ser feita de maneira inteiramente virtual, sem a necessidade de comparecimento em uma unidade de atendimento do fisco. Para isso, é preciso preencher formulário no sistema e-Defesa. Além de validar a notificação de lançamento, a plataforma apresenta as opções de alegações mais comuns para cada infração, o que facilita a redação da defesa. O sistema também indica os documentos a serem entregues ao fisco, o que facilita o processo e agiliza o julgamento. Quem pagar os valores da notificação de lançamento em até 30 dias tem direito a desconto de 50% sobre a multa. O parcelamento possibilita desconto de 40%. E agora a gente vai falar de esporte. Paulo Azeredo já está aqui no estúdio. Bom dia, Paulo. Tudo bem, André? Bom dia para você, também para o nosso teleweb espectador aí. Hoje o Atlético entra em campo depois de 15 dias. E tem uma situação, podemos dizer, confortável para ele hoje no Brasileiro? Bom, confortável é se o Atlético fizer a parte dele, né, André? E assim, depende muito do próprio Atlético, porque o Bragantino tem problemas, já tinha desfalques em relação às suspensões, que era o Aderlan e também o Arthur. E agora o time do Bragantino também perdeu jogadores com Covid-19. Então, por exemplo, o Everton, que é um lateral que estava há pouco tempo aqui no Cruzeiro, substituiria o Aderlan. Ele está com Covid, não vai jogar. O William Correa, volante, também está fora. O Lígia, que é o zagueiro titular, está gripado, é dúvida. Então, assim, são muitos desfalques que o Bragantino tem e o Atlético tem a chance de encurtar a distância para o líder São Paulo, que ontem voltou a perder. Perdeu por 1-0 para o Santos com time reserva. São Paulo vive um momento conturbado agora no campeonato, junto com o Flamengo, que também perdeu para o Ceará. Só o Inter, que voltou para a parada, são 5 vitórias consecutivas. O Abel muito contestado no início lá, agora é o vice-líder, está a 3 pontos do São Paulo. Então o Atlético depende dele para assumir a vice-liderança daqui a alguns dias, porque o jogo com o Santos é só lá no dia 27. Tem que continuar a fazer a sua parte. Até lá também muita coisa pode rolar debaixo da ponte, né? Mas, por exemplo, se o Atlético vence os 2 jogos que lhe restam aí, que tem a menos, ficaria a 1 ponto do São Paulo. Hoje o Inter está a 3. Então o Atlético tem uma situação favorável nesse momento no campeonato, se fizer a parte dele. O torcedor diz que o difícil do Atlético é fazer quando ele depende apenas dele. Né? Eu brinquei aqui semana passada, né, quando o São Paulo perdeu e tal. Será que não tem como o campeonato continuar assim com o Galo sem jogar? Não, mas aí o Atlético não vai chegar, né? Então precisa fazer a parte dele para chegar e tentar ultrapassar. Agora quem fez sua parte foi o América na Série B, já está na elite do futebol brasileiro. Esse carimbou, né, André? Carimbou, 66 pontos. Aliás, fez a sua parte, contou com a ajuda também da Chapecoense, que perdeu, né? Surpreendentemente, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, que luta contra o descenso, 3-0. Coelhão é líder, abriu 3 pontos e joga amanhã com o Náutico. É um jogo complicado, porque o Náutico vem em ascensão, lutando contra o rebaixamento. Tô apostando na América, viu, André? Tô apostando na América, acho que a América vai confirmar esse título aí daqui a 2 rodadas. Vamos ver os gols, então, da vitória do América para cima do Vitória? Vamos ver, foi 4-0, né? Foi farta a vitória. Primeiro gol do Rodolfo, o pessoal brinca, né? O Rodolfo, centroavante do América, o cruzamento do Ademir. Depois um pênalti, o Messias bateu e fez, né? Bateu forte e fez, né? Depois entrou o Neto Berola no segundo tempo, bate-rebate, sobrou para ele. O Messi Berola, como o pessoal gosta de brincar, e depois, aí no finalzinho, já nos acréscimos, ele fez esse golaço aí. Final, América 4, Vitória 0. A América pega o Náutico agora então. E tem o Cruzeiro também. O Cruzeiro joga nessa semana, precisa vencer, né, para, enfim, tá num momento de reformulação, alimentando aquela pequena chancezinha de acesso, que é quase zero, né? Mas alimentando um pouquinho a sua chance de acesso, precisa vencer para continuar alimentando isso. É muito difícil porque depende. O Cruzeiro hoje tem vários times acima, né? 7 times acima. Então precisa de muita coisa para conseguir o acesso. Mas a primeira delas é vencer todos. Então faz a parte dele aí, vamos ver, deixa acontecer, né? Vai que acontece. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Valeu, André. Hoje é o primeiro dia de comércio fechado em Belo Horizonte, depois de mais uma decisão da Prefeitura que permite que somente serviços essenciais permaneçam em funcionamento na capital. O decreto foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, devido ao aumento do número de casos e internações por causa da Covid-19. Depois de bater recordes nas taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, Belo Horizonte vai enfrentar o segundo fechamento do comércio desde o início da pandemia do novo coronavírus. A decisão partiu do prefeito Alexandre Calil e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. São números impressionantes. Houve uma importação de doença surpreendente, né? Porque nós temos casos hoje
em hospitais particulares de Belo Horizonte, uma família inteira, de famílias inteiras, que passaram o Natal juntos, infectados e internados. Então, nada mais triste para mim do que vir aqui falar hoje. Mas eu já disse e repito, com muita tristeza, muito abafado, que nós estamos chegando na praia. A vacina está chegando, nós estamos preparados para vacinar, temos estrutura para vacinar, temos agulha para vacinar, está chegando, estamos na bica de acabar com isso, mas parece que ninguém está entendendo a gravidade dessa doença. Os números assustam. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, 1.923 pessoas morreram desde o início da pandemia. 66.916 já foram infectadas. A taxa de transmissão está em 1,05%, ou seja, 100 pessoas infectadas contaminam outras 105. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 85,1%, nível vermelho. Já a taxa de ocupação de leitos está em 62,5%, nível de atenção. Com o novo decreto, somente os serviços considerados essenciais, como padarias, açougues, supermercados, sacolões, farmácias, postos de combustíveis, depósitos de materiais de construção, hidráulico e elétrico, peças e acessórios de veículos, agências bancárias e dos correios e casas lotéricas poderão funcionar. Já as academias, lojas de roupas, casas de shows, boates, cinemas e teatros, clubes, shoppings e galerias e feiras públicas permanecerão fechadas. Bares e restaurantes só podem funcionar no sistema de delivery. Mas a decisão da Prefeitura e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 dividiu a opinião das pessoas. Não é discordando do que tem que ser feito. Só que eu não acho que o maior vilão seja o comércio, né? Eu acho que haveria das pessoas ter um jogo de cintura, né? Obedecer mais às regras que estão propostas. Eu acho que o prefeito está tomando medida precipitada, está atrapalhando o comércio. E a gente já está vivendo uma questão de crise econômica que está faltando dinheiro para a família e ele não pensa nisso. Eu acho que não precisaria fechar o comércio, sabe? Porque a gente está tomando todas as medidas e vai ser uma calamidade, né, assim, para o comércio, né? E eu acho que tinha que fechar os bares, né? As casas noturnas e bares. Isso, mas o comércio não. Porque ninguém aceita o isolamento social, as máscaras, álcool gel, as festas continuam e a doença só vai matando, mas como já matou milhões de pessoas. Nós queremos pessoas vivas, não mortas. Eu sou a favor do fechamento, porque as pessoas são muito irresponsáveis. Se houvesse respeito e responsabilidade, não havia necessidade, né? Os números do coronavírus em Belo Horizonte aumentaram bastante neste ano. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta-feira, os leitos de UTI estão com 83,3% de ocupação e os de enfermaria em 65,3%. 1.938 pessoas já morreram com a doença na capital. Hoje nós vamos receber a infectologista Luana Araújo para nos esclarecer um pouco desse quadro. Bom dia, Luana. Esse quadro que nós vemos hoje é reflexo do Natal, do Ano Novo, da maneira como as pessoas se comportaram no fim do ano? Bom dia, André. Infelizmente A gente sabe que a pandemia responde diretamente ao comportamento da população. Então, quanto mais as pessoas desobedecem essas regras que são básicas para a pandemia, para o enfrentamento da pandemia, mais o vírus tem chance de se replicar, atingir outras pessoas e chegar nesses números que a gente está vendo. E a gente viu na matéria aí que as pessoas estão divididas quanto ao fechamento do comércio, se é bom ou se não. Por que fechar o comércio pode contribuir, nesse momento, ao combate da proliferação do coronavírus? Bom, a ideia, na verdade, é restringir a mobilização de pessoas. A gente sabe que o vírus, para passar para outra pessoa, precisa que essas pessoas estejam próximas umas das outras, né? Principalmente se elas não estiverem usando nem a máscara, nem o álcool gel, quer dizer, rompendo as 3 medidas que a gente considera que são as mais importantes no enfrentamento da doença.
Então, a ideia de fechar o comércio seria para restringir essa proximidade entre as pessoas e diminuir a chance desse vírus passar para outras pessoas e aumentar esses números. Infelizmente, a gente sabe que essas medidas não são suficientes, né? A gente vê que o comércio está fechado, ou o comércio já fechou em outros momentos. Houve, sim, um impacto nesses números, mas a gente vê também que a população não obedece em outras circunstâncias às quais o governo não tem poder para interferir. Então, existem festas familiares enormes, existem viagens para lugares onde a gente hoje não deveria estar fazendo, existem festas clandestinas, existem bares que abrem de forma irregular, e nisso os governos estão tentando interferir, mas se a população não auxilia nesse sentido, algum setor da economia acaba sofrendo. E a gente precisa lembrar que não existe economia com gente morta. Ponto. Então, é preciso seguir isso tudo para que a gente acabe logo com essa história, para que a economia possa voltar. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar nesse círculo e aí vai ter um impacto muitíssimo maior para todo mundo. E há uma grande expectativa com as vacinas nesse combate ao coronavírus. A Anvisa já recebeu 2 pedidos de registro emergencial, tanto da Sinovac quanto da Fiocruz. Falando especificamente da Sinovac, ela teve uma eficácia aí comprovada de 78% no Brasil. Fora do Brasil passou de 90%. Mas esses 78%, eles são um resultado satisfatório? Olha, existem alguns pontos a se considerar. A OMS considera qualquer vacina nesse sentido eficaz quando ela tem uma eficácia acima de 50%. Então, qualquer coisa acima disso já teria impacto no controle da pandemia. Preciso que as pessoas se lembrem que existe uma diferença entre o que a gente considera eficaz na proteção individual e a eficácia na proteção da população. Então, em termos populacionais, se você consegue vacinar todo mundo da maneira como você precisa, uma vacina com eficácia acima de 50% já é suficiente. A questão do anúncio da Sinovac é que não foi feito o anúncio da eficácia global da vacina, que é o que a gente usa para comparar com outras vacinas. Foi feito o anúncio de subgrupos, de desfechos secundários, como a gente fala. Então, qual é a proteção para caso leve, qual é a proteção para caso grave, para óbito, hospitalização, enfim. E a gente tem uma disparidade de resultados dessa vacina dependendo do país onde você está. Então, você mencionou um resultado de 95%, se eu não me engano, 95% não, um pouco mais alto que foi na Turquia. Hoje a gente teve um resultado em outro país em torno de 64% e aqui a gente não tem um resultado para divulgar. Então, ainda existem muitos dados que precisam ser esclarecidos com relação a essa vacina para que a gente tenha segurança de responder essa pergunta a você. Isso é suficiente? Isso vai funcionar para todo mundo? Como é que a gente vai se comportar com relação a isso? Para a gente encerrar, Luana, em quanto tempo que a gente pode ver resultados desse fechamento do comércio que começou hoje? Toda vez que a gente restringe ou libera algum tipo de atividade, a gente tem que respeitar aqueles 14 dias de período de incubação da doença, que a gente fala mais. Então, a gente deve esperar uma redução de resultados, se isso tiver um impacto, a partir de 14 dias, contando de hoje. Tá joia, Luana. Muito obrigado pela sua participação no Horizonte Notícia. Por nada. Por nada, até mais. Bom dia. O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever essa edição, é só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até lá.